ao nosso querido Gabeira. E olha o Chechel também, que bom, a dupla amada. Gabeira, fala de novo para ver se eu te escuto. Estou falando assim, está bem? Tá perfeito. Pois é, Gabeira, a gente viu que o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a explicação sobre a correção feita ontem que chamou a atenção, mas o problema é maior que isso, né? Essa desconfiança em relação aos dados que são ou não divulgados permanece. Exatamente, Maria. Boa tarde. Boa tarde, Chechel. Olha, esse tema é um tema que nasce da negação da Covid-19 pelo governo. O governo começou negando no princípio, dizendo que era uma gripezinha. Depois começou a questionar o número de mortos também. Em seguida passou a questionar aquelas mortes nas quais havia comorbidade. Ele, inclusive, demitiu um diretor da Polícia Rodoviária Federal porque ele lamentou a morte de alguém por Covid e o presidente achou que não mencionou as outras doenças que a pessoa tinha. Eles foram um pouco mais adiante, eles começaram a negar também o conteúdo dos caixões. Houve uma mulher em Belo Horizonte, naturalmente industriada para isso, que falou que os caixões estavam cheios de tijolos. A deputada Carla Zambelli, referindo-se a um caso do Ceará, suspeitou que o caixão fosse enterrado vazio. Então, existe um processo de negação que chegou agora a essa situação. Eles querem agora lutar não contra o Covid, mas lutar contra os números. Já tentaram fazer isso no passado, no caso do surto de meningite. Tentaram censurar o surto de meningite e vão tentar sempre que puderem. Acontece que as circunstâncias mudaram. Uma das fragilidades do general que está aí é que os generais eles pensam a nova batalha como se fosse a outra, a antiga que eles fizeram. E hoje as circunstâncias são diferentes. Nós temos um pouco mais de democracia, nós temos a internet, e com isso criou-se um grande movimento no Brasil dos congressos para ter os seus dados, dos secretários de saúde que se uniram também para ter os seus dados, dos grandes órgãos de imprensa que se unificaram também para apresentar esses dados, de forma que é muito evidente para nós que os dados pertencem ao povo brasileiro. Ontem eu até falei, pertencem na verdade à humanidade, porque nós sabemos que nós estamos num barco amplo na humanidade quando se trata de pandemia, mais ainda porque os brasileiros podem sofrer discriminação no exterior, porque se nós não tivermos dados respeitáveis. Eu, assim como jornalista, eu podia dar aos militares um conselho na linguagem deles. Eu posso traduzir os nossos conhecimentos para a linguagem deles. Os fatos são como baionetas. Se você senta em cima deles, eles te espetam. E eles estão sendo espetados por isso. Criaram um placar diferente ontem. O placar agora criaram um placar diferente dos mortos, dos contaminados e dos ressuscitados por eles. Então, é uma situação realmente inédita no mundo. Eles estão se transformando, mais do que censores, eles estão se transformando em pessoas ridículas. Pois é, ô Chechel, o que vem acontecendo nos últimos dias, né, vem sendo chamado de apagão de dados no Brasil, evidentemente que preocupa, que tem repercussões internacionais, né? Esse é um governo que desde o início contestava informações negativas sobre a pandemia. Ah, não, é negativo, eu não quero. Mas agora dá um passo além, porque começa a escolher os dados que quer divulgar. Isso fere, inclusive, conversamos com um especialista mais cedo, isso fere a própria lei de acesso a informações. Maria, eu concordo com o Gabeira quando ele diz que isso faz parte do negacionismo do governo, né? Ele citou algumas frases do presidente, mas eu queria só lembrar outras. O presidente também falou que o vírus ia chegar aqui no verão, então ele não ia se espalhar, né? Depois ele falou que não ia pegar no brasileiro, porque o brasileiro nadava no esgoto e não pegava nada, né? E aí está sendo contrariado sem parar. O vírus chegou, o vírus se mostrou muito adequado ao verão,
O vírus pegou no brasileiro e o vírus não é uma gripezinha, o vírus é uma pneumonia fatal. Eu fico me perguntando por que o governo, por que o presidente foi tão radical nesse negacionismo. Acho que era muito mais fácil para ele se ele combatesse com seriedade, com auxílio da ciência, a chegada da epidemia no Brasil. E aí eu percebo que isso faz parte da política dele. A gente vem desde a eleição do Bolsonaro num país dividido. E a gente imaginou que ia ser muito difícil viver num país dividido, né? Então acho que qualquer governo, não seria a primeira vez que o país sairia de uma eleição dividida. Eu lembro que o Juscelino Kubitschek foi eleito com 33%, 35% dos votos, né? Mas eu acho que qualquer presidente, quando chega do governo, ele quer um país unido, porque é mais fácil de se organizar o país dessa maneira, de administrar o país dessa maneira. E todo o mal que essa epidemia traz, ela poderia ser um motivo de união do país. Se a gente tivesse uma liderança no governo que nos encaminhasse para uma... Não precisava nem ser muito original, bastava imitar o que os outros chefes de Estado já estavam fazendo no resto do mundo, porque a epidemia chegou aqui depois, e isso seria uma maneira de unir o país. Eu acho que hoje, quando a gente vê esse país dividido nas ruas, outra vez, como aconteceu nas manifestações de ontem, eu acho que aí a gente entende que é esse o interesse do Bolsonaro. Eu acho que ele foi tão negacionista, está sendo tão negacionista, porque para ele interessa um país dividido. Então, na hora que chega a epidemia e que todo mundo podia se juntar na luta contra a ação do vírus, ele quis ser diferente do resto do mundo para continuar mantendo a divisão do país e continuar governando só para aquele grupo de fiéis que ele tem, né? Então eu acho que essa maquiagem dos números faz parte disso e faz parte também da política que ele vem exercendo. Ele já destruiu a política cultural, ele já destruiu a política de educação, ele já destruiu a política do meio ambiente e agora está destruindo a política de saúde, quebrando a confiabilidade do Ministério da Saúde. Não é papel, né, Chechel, de um estadista promover isso que você está falando. A cisão, a divisão. O grande estadista, o estadista, ele promove a união, o diálogo, porque a cisão, a divisão, faz com que a gente fique com mais preconceito em relação ao outro que não faz parte da nossa panela, seja lá o que for. Tem que parar com isso, gente. A gente está precisando, né, Marcelo, de união, de diálogo.